mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma fica pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Como penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. E ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sou eficaz de pé. Nos apoios tão dependente. Vem, Senhor, a meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sou eficaz de pé. Me dá tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. O Senhor vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. Aleluia. Muito boa tarde, muito boa tarde. Olá, saudações meus irmãos, saudações meus amigos, saudações povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso bom Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Amados irmãos, eu quero desde já agradecer ao Senhor nosso Deus por permitir que este dia fosse possível.
para podermos estar aqui mais uma vez a transmitir esta mensagem, a fazer esta live para podermos falar sobre a sua palavra, para podermos transmitir o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, quero também desde já lhe agradecer, você que acabou de se conectar comigo nesta hora. Quero lhe convidar que fique aí do outro lado até o final, acompanhe a transmissão. E quero também desde já lhe convidar a se inscrever nos meus canais do YouTube, no canal Pescador de Homens, a se inscrever também no canal da Lida Lace, porque lá temos conteúdos bíblicos. E também siga-me nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Somente Jesus. Vai aparecer aí quando eu editar este vídeo. Quando editar este vídeo, vai aparecer aí no rodapé, conforme localizar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Amados irmãos, muito obrigado por estarem aqui do outro lado e participar nesta transmissão. Bom, amados irmãos, no último momento devocional que nós tivemos, combinamos estarmos aqui hoje para continuarmos a falar sobre pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Meus irmãos, nós iremos hoje aqui explorar mais um pouco sobre aquilo que já falamos anteriormente no nosso momento devocional. Nós ali falamos de uma maneira geral para compreendermos, para entendermos o que é então pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Amados irmãos, antes de continuarmos a falar sobre este assunto, eu vou fazer aqui uma breve oração para entregarmos este momento nas mãos de Deus e pedirmos que o seu Espírito Santo possa nos guiar e do princípio ao fim. Oremos, amados irmãos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador, rendemos-te graça, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Pai Santo, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelas nossas vidas e por aquilo que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, obrigado por aquilo que fizeste por nós, desde a manhã, Senhor, até este momento presente. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus, pelas nossas vidas e pela vida dos nossos irmãos. Senhor, meu Deus, neste momento que estamos reunidos aqui, neste lugar, nesta plataforma que é o Facebook, eu clamo pela Sua presença aqui neste lugar, clamo pela presença do Teu Espírito Santo, de maneira que Ele possa nos conduzir, de maneira que Ele possa nos guiar e tocar os nossos corações, Senhor. Eu me entrego nas Tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor me usa para poder transmitir a Tua palavra, Senhor, meu Pai. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor, fale através de mim, Senhor. E quero também entregar aqueles irmãos do outro lado que irão me acompanhar, que irão acompanhar a transmissão e aqueles que irão acompanhar em deferido, Senhor. Seja com eles, ó meu Deus, e que esta palavra possa tocar os seus corações e que o Teu Espírito Santo possa lavrar, Senhor, meu Deus, os nossos corações, para que esta semente, quando chegar, ó meu Deus, possa brotar frutos de arrependimento, Pai. Fale conosco por intermédio da Tua palavra e usa-me, Senhor, para falar acerca da Tua verdade. E que o Senhor nos acompanhe do princípio como Alfa, permaneça conosco como Emanuel e termine conosco como Ômega, porque o Senhor é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E não há outro Deus senão o Senhor, o Deus vivo, o Deus da paz. Clamamos pela Tua paz, Senhor, nos nossos corações e que venha com o Teu poder, com a Tua glória e, Senhor, reina sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por esta oportunidade que nos concedes para podermos aprender mais um pouco sobre a Tua palavra.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador, nós oramos e pedimos por todas estas coisas. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos e dizemos amém. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Deus é bom, amados irmãos. Aleluia, aleluia. Vamos então ler na Palavra de Deus, no livro de 1 de João, no capítulo 5, a partir do verso 14 ao verso 17. É aqui onde se localiza a passagem bíblica do nosso tema, do assunto que nós estamos a falar, que nós iremos falar. Começamos a falar no nosso momento devocional e conforme ficou combinado, vamos continuar a explorar este assunto numas outras vertentes e vamos ver aqui os outros pontos de vista. Vamos ler então aqui na Palavra de Deus, no livro de 1 de João, no capítulo 5, verso 14 ao verso 17. Diz assim então a palavra do Senhor. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa, que esteja de acordo com a sua vontade. Essa é a palavra-chave. Que esteja de acordo com a sua vontade. Continuando, verso 15. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Se vocês virem um irmão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida. A não ser que ele tenha cometido o pecado que leva à morte. Pois há pecado que causa a morte, e por este não digo que se deva orar. Não digo que se deva orar. Nesta versão, na versão que eu utilizo na minha Bíblia digital, está pecado que não cause a morte, e está pecado que leva à morte. Em outras linguagens, em outras versões, lá está pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Amados irmãos, vamos continuar. Se já tinha visto no outro vídeo, conforme nós já falamos, já abordamos, nós ali falamos de dois tipos de pecados. Nós falamos de dois tipos de pecado que o apóstolo João se referiu neste texto. Mas, amados irmãos, se porventura ainda não teve a oportunidade de assistir o vídeo do momento devocional, eu vou fazer aqui um breve resumo antes de darmos aqui o arranque para o nosso assunto de hoje. Vou fazer aqui um breve resumo sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que falei no nosso momento devocional. E recomendo vivamente que, assim que possa, dê uma vista de olho, assista o vídeo Momento Devocional, Pecado que causa morte e pecado que não é para a morte. Neste dia, amados irmãos, no vídeo passado, nós compreendemos que os dois tipos de pecado que o apóstolo João ele se refere nesta passagem, elas são aqueles pecados em que não há esperança para o pecador e aquele pecado em que há esperança para o pecador. No caso em que há esperança para o pecador,
o apóstolo João ele fala que a oração pode ser eficaz para a salvação. Já no caso em que não há esperança para o pecador, não há garantias de que a oração possa vir ser eficaz. E também vimos que o pecado para a morte, amados irmãos, ela difere do pecado que não é para a morte. Vamos ler no verso 16, mais uma vez. Vamos ler no verso 16. Ele diz assim: se vocês virem um irmão pecar de uma forma que não causa a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida. A não ser que ele tenha cometido o pecado que leva à morte. Pois há pecado que causa a morte, e por este não digo que deva orar. Então, amados irmãos, pecado que não é para a morte, elas diferem-se das atitudes e os motivos que nos levam a pecar. Isso para entender que o apóstolo João não especificou um tipo de pecado, um certo de pecado que possa causar a morte, ou o pecado que não cause a morte. O apóstolo João ele não especificou um pecado, não indicou um pecado que possa causar a morte ou pecado que não possa causar a morte. Mas os pecados que não causam a morte diferem-se pela atitude e pelo motivo dos pecados que levam à morte. Ainda no verso 16, que é aqui, amados irmãos, vocês que estão nos acompanhando, olá, saudações, meu irmão Daniel Rodrigues, olá, saudações, minha irmã Otília Cunha, que está a nos assistir, que está a me assistir nesta hora, Diana Gomes, olá, saudações, minha irmã. Temos aqui mais o Daniel Rodrigues, já falei, olá, saudações, meu irmão, Deus seja contigo, paz do Senhor. Temos aqui a nossa irmã Eulália Freitas Gomes, que está a nos acompanhar. Saudações, povo de Deus, saudações, amados irmãos. Então, conforme estava a dizer, ainda no verso 16, que é o epicentro da nossa temática de hoje, que estamos a falar, nós agora vamos começar a explorar os outros pontos de vista que podemos entender, que podemos compreender aqui nesta mensagem. Mas antes, amados irmãos, eu gostaria de dizer que esses outros pontos de vista eu tracei aqui em forma de tópicos que ao decorrer desta transmissão eu irei falar, nós iremos falar. Peço desculpa aqui ao engano, mas queria convidar a vocês que estão a me acompanhar, se o Espírito Santo de Deus tocar os seus corações, os vossos corações, e quiserem participar e quiserem partilhar de alguma mensagem que o Espírito Santo colocou nos vossos corações acerca deste assunto, acerca deste tema, pecado que não causa a morte e pecado que leva à morte, deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus e partilhem conosco, participem nessa transmissão. Para aqueles que estão a nos acompanhar agora a transmissão, participe, partilhe através de comentários, e se quiser dar alguma palavra é só enviar a solicitação que eu vou aqui aceitar e falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Estamos aqui todos para aprendermos a palavra de Deus. Estamos aqui todos para partilharmos dessa graça, partilharmos dessa bênção que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Vamos continuar, amados irmãos.
O primeiro ponto para falar sobre esta passagem, sobre este ponto, o epicentro está no verso 16. O epicentro desta temática está no verso 16. Bom, amados irmãos, o apóstolo ele fala sobre a importância da oração de intercessão. A importância dos cristãos orarem uns pelos outros. E principalmente no caso em que um dos irmãos cai em pecado. E principalmente no caso de um irmão cair em pecado. O apóstolo João ele fala sobre a importância da oração de intercessão. A atitude intercessora de uns pelos outros. Em vez dos membros da igreja ficarem comentando, falando sobre o pecado de um irmão, o apóstolo João ele sugere que o melhor a se fazer, a melhor atitude seria orar. Orar pelo e orar com o irmão. Orar pelo irmão e orar com o irmão. De maneira a fazer a obra do discipulado. De maneira a fazer a obra do discipulado. Que procurar o irmão que pecou, nesse caso, nesse contexto de João 5, procurar o irmão que pecou, adverti-lo do seu erro e, muito importante, lhe apontar o Salvador. Lhe apontar o Salvador. E é este trabalho de discipulado, amados irmãos, é o trabalho do discipulado que vai construir, que vai edificar a igreja. Ao contrário de fazer fofocas, de falar aí, se juntar grupinhos no canto e falar sobre a vida do outro irmão. Fofocar sobre o que está acontecendo na vida do outro irmão. Não é isso que a palavra de Deus ensina e não é isso que o apóstolo João exorta-nos aqui nesta passagem, no 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 5. O capítulo todo, este é o centro, o epicentro desta mensagem, que é a oração intercessora. Orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Porque é isso que é a comunhão entre os irmãos. A união faz a força. A união faz a força. E este, amados irmãos, é um dos pontos de vista que nós podemos entender, que nós podemos interpretar aqui nesse contexto do 1 João 5, 14, 17, que é o centro da nossa mensagem aqui, pecado e pecado que é para a morte. Agora, amados irmãos, existe também outro pontos de vista a respeito desse contexto que estamos aqui a falar. E esses outros pontos de vista que eu vou começar a falar de agora em diante, quero ressaltar aqui, dizer que entre os estudiosos bíblicos não existe uma unanimidade. Deixa eu falar cuidadosamente para não tropeçar nessa palavra. Não há uma unanimidade entre os estudiosos. Uns defendem um ponto de vista e outros defendem um outro ponto de vista. Vou falar agora desses outros pontos de vista, amados irmãos. Uns defendem um ponto de vista que o pecado para a morte, o pecado que leva à morte, diz respeito à disciplina de Deus.
o pecado que leva à morte, na qual o apóstolo João estava a se referir aqui, diz respeito à disciplina de Deus, em que a pessoa comete um pecado consciente, um pecado premeditado, na qual a pessoa persiste em desobediência, persiste em afronta, desafio a Deus. Que é aquele caso que nós já falamos no vídeo anterior, em que estava a dizer que o pecado que não é para a morte e o pecado que leva à morte, elas diferem-se na atitude, no motivo. E o apóstolo João, vou repetir aqui, vou continuar a bater nessa tecla, o apóstolo João não indicou um pecado específico como sendo o pecado que leva à morte, como sendo o pecado que não é para a morte. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, e a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte. E o apóstolo João, nessa passagem, no versículo 17, ele diz que é claro que toda injustiça é pecado. Portanto, pecado leva à morte. Pecado leva à morte. O ponto que nós precisamos aqui interiorizar quando se está a falar de pecado que não é para a morte e pecado que leva à morte, estamos a falar da atitude, do motivo que nos leva a pecar. Da atitude, do motivo que nos leva a pecar, do que o próprio pecado em si. Pois Deus ama o pecador, mas Deus detesta o pecado. Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. Então nós estamos a falar a atitude que nos leva a pecar. O motivo que nos levou a cometer aquele pecado. Então é nesse contexto que nós estamos aqui a falar. É nesse contexto que nós estamos aqui a falar. Então, voltando naquilo que estava a dizer, uns defendem de que o pecado para a morte está a se referir, o apóstolo João nesse contexto está a se referir à disciplina de Deus. A disciplina de Deus. Então, Deus acaba por disciplinar o pecador. Deus acaba por disciplinar o pecado com a morte física. Com a morte física. Razão pela qual, aqui no verso 16, lá no final, o apóstolo João, ele dizer que, nesse caso do pecado para a morte, a oração não seja eficaz. Porque Deus decidiu castigar, decidiu disciplinar, decidiu punir essa pessoa, o pecador, com a morte física. E quando Deus decide, quando Deus fala, Deus não muda. O nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda nas suas disciplinas, não muda no seu amor, não muda os seus planos, não muda os seus preceitos. Deus é imutável. Ele é o mesmo de ontem, hoje e amanhã, e eternamente. Então, quando Deus decidiu, tomou uma decisão, que é assim que vai ser, venha quem vier, ore, joelhos, ofereça sacrifício, faça o que quiser fazer. Não vai, não adianta, porque Deus já decidiu. Então, quando Deus decide, está decidido. Razão pela qual o apóstolo João dizer que, neste caso de pecado para a morte, pecado que leva à morte, não digo que se deva orar. Não digo que se deva orar.
não digo que se deva orar. Esse é um ponto de vista que nós, ao olhar nesse texto, podemos ver. É um ponto de vista. E há também quem defenda que o pecado para a morte diz respeito à apostasia. Diz respeito à apostasia. Apostasia, que é o abandono da verdade de Deus, que é a negação deliberada da verdade ou da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, uns defendem que esse contexto de 1 de João 5, 14 e 17, especificamente no verso 16, quando o apóstolo João está a falar do pecado que leva à morte, alguns intérpretes bíblicos dizem que o apóstolo João está a se referir à apostasia. Está a se referir à apostasia porque o apóstolo João diz que no pecado para a morte a oração não é eficaz. E no caso da apostasia, amados irmãos, nós aqui no nosso canal, no meu canal, Dali da Lace, temos vídeos disponíveis onde falei sobre a apostasia. Temos vídeos disponíveis no canal que fala sobre a apostasia. Eu não vou aqui agora aprofundar sobre este assunto, apostasia. Quem quiser saber mais sobre apostasia, temos vídeos disponíveis no canal Dali da Lace, Somente Jesus. Temos vídeos disponíveis que fala sobre apostasia. E no nosso programa, o que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas, já abordamos também sobre apostasia. E quem quiser saber mais, temos vídeos disponíveis no nosso canal Dali da Lace, Somente Jesus. Continuando, então, pecado para a morte, alguns defendem que está a se referir à apostasia, porque a apostasia é a negação deliberada da verdade de Deus, é a negação deliberada da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E, consequentemente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amados irmãos, eu vou continuar a falar de um ponto de vista em que durante esta semana, quando estava a preparar esta matéria, estava a estudar e meditar sobre este assunto, sobre esta matéria, enquanto escrevia, me veio um pensamento à cabeça em que podemos também entender, podemos também interpretar que pecado que não é para a morte e o pecado que é para a morte, ela pode também estar a nos dizer a respeito da morte física, conforme já vimos aqui no ponto anterior, e ao mesmo tempo da morte espiritual. Pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte. Pode nos estar a falar, se nós prestarmos atenção, se nós ouvirmos aquilo que o Espírito nos fala, pode também estar a nos falar sobre a morte física e a morte espiritual. A morte física e a morte espiritual, mas não nesses dois contextos que eu acabei de falar sobre disciplina e sobre apostasia, mas sim no contexto de João 3,16. Este é um texto muito conhecido,
é um texto muito conhecido. E João 3,16, quase a maioria sabemos isso de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas vamos ler aqui na palavra de Deus, para ouvirmos. No João 3,16, ele diz assim: bom, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, este é um dos entendimentos que eu também tive enquanto preparava esta mensagem. Pecado que não é para a morte, pecado que é para a morte, ou pecado que leva à morte. Eu disse que está a se referir à morte física e da morte espiritual. Aqui nesse contexto do João 3,16 nos diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 5, que é o nosso texto base, que estamos aqui a utilizar, ele diz: pecado que não leva à morte, por esse eu digo que ore. Conforme lá está. Por isso eu digo que ore, porque se nós sabemos que aquilo que nós pedimos a Deus, temos a certeza de que Ele nos vai dar se nós pedirmos de acordo com a sua vontade. A palavra aqui diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Vamos somar os pontos, amados irmãos, e vamos prestar atenção. Nós falamos que este pecado o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte está ligado à atitude, está ligado ao motivo. E nós vimos que aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, mas que sofre de uma vontade fraca, e também porque somos cristãos, não quer dizer que nós não estamos sujeitos a pecar. Mas quando nós pecamos, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, o arrependimento é mudança de atitude. Nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e nós sabemos que Deus é justo e fiel para nos perdoar. Então, todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Nós somos pecadores. Estamos sujeitos a errar. Estamos sujeitos a pecar. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo das promessas, não estamos isentos de pecar. Mas a nossa atitude é que nos difere, a nossa atitude é que nos vai diferenciar dos demais. Porque todos aqueles que nele creem não pereçam. E mesmo sendo cristãos, não quer dizer que nós continuaremos vivos até a segunda vinda de Cristo. Mesmo sendo cristãos, nós iremos morrer. Este corpo físico, do pó viemos, do pó voltaremos. Mas aqueles que morrerem fisicamente, mas morrerem em Cristo, nesses há esperança da vida eterna. Morte física. Somos cristãos, somos crentes, sim,
Mas não quer dizer que até Jesus voltar, não quer dizer que até Jesus voltar, uns de nós não vão morrer. Não vão morrer. Morte física. Mas vamos morrer em Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E com certeza, até Jesus voltar, alguns vão estar vivos. Alguns vão estar vivos. Alguns vão estar vivos. Então, no meu entendimento, fazendo aqui a coligação entre a primeira carta de João 5 e João 3,16, eu entendo que pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte está a se referir à morte física e à morte espiritual. A morte espiritual. Não sei se essa explicação que eu dei foi elucidativa ou não. A morte, o pecado que não é para a morte, acredito que esteja a se falar da morte física. Da morte física. Pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte está a se falar em contraste à morte espiritual. Nós somos crentes da palavra de Deus, somos cristãos, mas não quer dizer que não estamos sujeitos a pecar. Mas a nossa atitude é que vai diferir se é pecado para a morte, se não é pecado para a morte. Nós, sou cristão, não sou perfeito, sou pecador, me arrependendo dos meus pecados. Mais uma vez, arrependimento é mudança de atitude. Me arrependendo eu dos meus pecados, pedindo eu perdão a Deus, eu tenho a fé e acredito que Deus é justo e fiel para me perdoar. Deus é justo e fiel para me perdoar. E sei que vou morrer, porque do pó vim, do pó voltarei. Agora, o que vai diferir se vou morrer para a morte física é a vida que eu levar enquanto eu estiver. Sou cristão, sei que nós vamos morrer um dia. E também haverá aqueles cristãos que irão estar vivos quando Jesus voltar. Então sei que um dia vou morrer. Sei que um dia vou morrer. Agora, quando o apóstolo João fala do pecado que é para a morte, já falei da parte da morte física. Agora vou entrar na parte da morte espiritual, que é aquilo que eu entendo que o apóstolo João esteja a falar na sua primeira carta, no capítulo 5, que estamos aqui a falar. Da morte espiritual. Da morte espiritual. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele fala que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Agora vamos colocar numa perspectiva diferente. Se a pessoa não viveu em Cristo, não andou segundo a vontade de Deus, que é neste caso que alguns estão a falar sobre apostasia, conforme já estive aqui a dizer. Viveu em constante desobediência à palavra de Deus. Viveu em constante desobediência à palavra de Deus. Pecou deliberadamente.
pecou deliberadamente e negou e nega constantemente o apelo do Espírito Santo ao arrependimento. Essa pessoa, quando morre ou quando morrer, não há garantias de que a oração vai salvá-lo. Não há garantias de que a oração vai salvá-lo. A morte espiritual na qual estou a me referir, que também usei aqui a passagem do João 3,16 para sustentar, para dar peso, para dar ênfase nesse meu ponto de vista. Porque todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham vida eterna. Que tenham vida eterna. Que tenham vida eterna. Amados irmãos, esta foi a mensagem que eu pretendi e graças a Deus eu trouxe para vocês para explorar ainda mais este contexto de morte, de pecado que não é para a morte, de pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte. Bom, eu vou deixar-vos aqui alguns exemplos para entendermos mais ou menos essa questão. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. No Antigo Testamento, Deus puniu imediatamente ou diretamente com a morte física algumas pessoas que cometeram certos pecados. Eu vou deixar o caso aqui de Nabade e Abiú, penso que é assim a pronúncia, Nabade e Abiú, filhos de Arão. No livro de Levítico, no capítulo 10, o verso 1 e o verso 7. Levítico capítulo 10, verso 1 e 7. E alguns casos também, e algum caso de crentes da igreja de Corinto que desprezaram o significado da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23 ao verso 30. No caso do pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte, eu quero dar aqui um exemplo, se calhar um exemplo que será bastante também elucidativo, é o exemplo do caso de Saul e Davi, os dois reis de Israel. Os dois pecaram, amados irmãos, é verdade. Os dois pecaram. Mas eu quero que vamos olhar nas atitudes desses dois reis, Saul e Davi. Os dois pecaram. Os dois pecaram. Se olharmos nesses dois reis, nas suas histórias, o caso do pecado que é para a morte e o pecado que não leva à morte. Davi e Saul, os dois pecaram. Os dois pecaram. No entanto, Saul pagou com a sua vida e Davi foi perdoado. Foi perdoado. Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Eu peço a Deus de maneira que esta mensagem ela possa tocar o seu coração e que esta mensagem possa transformar vidas e transformar vidas para a honra e para a glória de Deus. Graças
a Deus Pai Todo-Poderoso, seja conosco hoje, sempre e para sempre. E que Ele possa nos acompanhar todos os dias de nossa vida. Você que me acompanhou, você que esteve conectado comigo, agradeço pela sua participação, agradeço por ter me acompanhado até aqui. Deus seja consigo e com a sua família. Chuvas de bênçãos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja para todos vós, hoje, sempre e para sempre. E nos encontramos numa próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser. Estaremos de volta com mais um momento devocional para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Fiquem bem e que Deus nos acompanhe. Amém. Até a próxima.